Bom dia a todos. Penso que estamos em condições de avançarmos para este webinar. Antes de mais, agradeço a vossa presença. Bem-vindos a este webinar sobre turismo e a revitalização económica das regiões ultraperiféricas. Um assunto atual, tendo em conta também a crise provocada pela pandemia e que, de forma particular, tem vindo a afetar regiões como a Madeira e Açores, particularmente a Madeira, por ser mais dependente do setor do turismo. Neste debate à distância, também devido à pandemia, contamos com a presença de 4 convidados: Cláudia Monteiro da Guiar, eurodeputada do PSD; Sara Cerdas, eurodeputada do PS; António Trindade, presidente do grupo Porto Bay; João Faria, chefe da equipa política da representação da Comissão Europeia em Portugal. Teremos várias rondas de perguntas ao longo dos próximos, sensivelmente, 90 minutos. Os cidadãos estão também convidados a colocar questões aos nossos convidados através da nossa plataforma sobre este tema, claro, o turismo e a revitalização económica das regiões ultraperiféricas. Para já, e para nos dar as boas-vindas, passo a palavra a Marco Teles, ele que é o gestor do Europe Direct Madeira. Começo por dar então as boas-vindas e um agradecimento muito especial aos nossos 4 oradores. Nós tivemos, digamos que a pontaria de selecionar 4 pessoas que efetivamente têm uma agenda pessoal naturalmente muito preenchida, e um agradecimento também muito especial ao Cesário Camacho por disponibilizar-se para este trabalho de moderação. Como também não poderia deixar de ser, agradeço a todos os participantes, e foram muitos, num ambiente que, como o Cesário disse, marcado pela pandemia. Portanto, este é o cenário possível que nós temos, o de reunirmos através das redes virtuais. Eu podia apenas deixar aqui uma nota para dizer que, como foi feito no formulário de inscrição, relembramos que esta sessão está a ser gravada, está também a ser transmitida nas redes sociais do Europe Direct Madeira, está a ser também transmitida em direto através do canal da Minha Terra TV, sobretudo a pensar nas comunidades madeirenses espalhadas por esse mundo, e portanto quem não quiser disponibilizar a imagem pode naturalmente desligar a câmara. E queria também apenas, antes de passar a palavra novamente ao Cesário, dizer que nós, esta semana, com o lançamento da plataforma dos cidadãos da Conferência sobre o Futuro da Europa, nós introduzimos este evento, esta iniciativa nesta plataforma. Quer isto dizer que é uma plataforma que pretende, sobretudo, reunir depoimentos e contributos dos cidadãos sobre a Europa que nós todos queremos para o futuro, e por isso queria relembrar que, depois da participação dos nossos oradores, nós vamos ter aqui um espaço de pergunta e resposta através do chat. Portanto, estejam à vontade para colocarem as questões que gostariam de ver respondidas. Da nossa parte, a organização, nós dizemos que e prometemos que, efetivamente, o que não for possível responder neste fórum participativo, nós iremos incluir depois no relatório que será introduzido nesta plataforma dos cidadãos. Portanto, o vosso contributo não será naturalmente esquecido. Dito isto, obrigado uma vez mais pela vossa presença, e, portanto, passo a palavra então ao Cesário Camacho. Obrigado. Obrigado, Marco Teles, e tempo agora para uma intervenção inicial de cada um dos nossos convidados. Por uma questão de gestão de tempo, peço que não excedam os 5 minutos nesta intervenção inicial. Depois teremos mais à frente a oportunidade de colocar questões, de haver aqui outro tipo de abordagens em relação a assuntos que eventualmente não falem durante as vossas intervenções. E para esta intervenção inicial convido Cláudia Monteiro da Guiar, eurodeputada do PSD. Bom dia. Muito bom dia, Cesário. Obrigada por esta oportunidade, e deixem-me em primeiro lugar agradecer ao Marco Teles, ao CIE de Madeira, por de facto ter trazido a debate, claramente também bebido no espírito deste debate que é necessário para o futuro da Europa, para a Conferência do Futuro da Europa, mas trazer uma temática que é de extremo valor para a Madeira, para regiões ultraperiféricas, mas também para o nosso todo como país. É de facto um tema interessante. Aproveitava para cumprimentar a Sara, com quem trabalho diariamente, ao João Faria, e também um cumprimento especial ao António Trindade, que de facto para mim é um privilégio estar aqui, porque
cresci muito e aprendi muito com o António Trindade, porque tive o privilégio de trabalhar no grupo e, portanto, há aqui esta ligação que não podia deixar de eu fazer. Posto isto, trazendo esta temática a debate, eu julgo que seria importante frisar que, do ponto de vista europeu, e dando aqui primeiro este âmbito europeu, há um facto que existe, é que o setor do turismo, que está intimamente ligado também aos transportes, não tem, de facto, uma competência europeia. Aquilo que nós temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, e achando que faz sentido, é efetivamente colocar na agenda europeia um setor que e que tem um peso importante para o PIB da economia europeia, mas claramente para Portugal tem também um peso significativo na nossa economia e sem falarmos, obviamente, do quanto representa para uma região como a nossa. De facto, existe um conjunto de oportunidades a nível europeu que podem e devem ser aproveitadas, sobretudo pelos governos nacionais, mas aquilo que nós, aos dias de hoje, infelizmente conseguimos apurar é que esta crise pandémica, esta pandemia da Covid-19 está a ter impactos significativos, obviamente, nas mais variadas indústrias e segmentos, mas está a ter um impacto significativo no turismo. E isto leva-nos a crer que todo o trabalho que temos vindo a desempenhar a nível europeu faz agora mais sentido do que nunca dizer que há competências, há matéria que pode ser claramente delineada e estruturada em termos europeus. São dois aspectos, a saúde e o turismo. A saúde também não é uma competência da União, é uma competência dos Estados-membros e nós respeitamos claramente a soberania de cada Estado-membro. Mas se, fruto desta pandemia, se conseguiu equacionar que, de facto, a saúde também tem espaço para, em termos europeus, poder ser trabalhada e melhor orientada. Aliás, criou-se agora uma agência europeia para a saúde. Aquilo que nós temos vindo a pedir é que se olhe também, como se olhou em tempos para a energia, que se olhe para o setor do turismo e que sejam criadas as condições em termos de regulamentação, de diretivos, mas também, sobretudo, no espaço do tratado, que se crie condições para trabalhar este setor. E posto isto, diria, para terminar, que o último trabalho que foi efetivamente lançado a nível europeu para potenciar o turismo tem que ver com o relatório que foi votado no mês passado, com um significativo número de colegas que votaram este relatório e que dão claramente quase que mandato ao Parlamento Europeu para continuar a pedir mais apoios, uma linha de financiamento direta para o setor, apoios para a liquidez das empresas que estão efetivamente a passar por uma dificuldade enormíssima, apoios alinhados, claro, com o Pacto Ecológico Europeu, mas na dupla transição que se quer fazer, na transição digital, mas também na transição ambiental. Não podemos só encher a boca com sustentabilidade e depois não haver aqui por trás ferramentas, mecanismos que apoiem efetivamente as instituições, as empresas, para fazer esta passagem, esta transição que é tão esperada. E, portanto, há um conjunto de matérias que estão elencadas neste relatório, desta estratégia da União para o Turismo Sustentável, que tem que ver claramente com 4 pilares. O restabelecer planos de resposta à Covid, e nós podemos falar mais à frente, mas temos visto aos dias de hoje o quão fundamental seria aquilo que a Madeira fez em termos de plano de ação, com o processo de testagem, também com a fase de vacinação, e isto ter sido replicado a nível europeu teria facilitado imenso a mobilidade dos cidadãos. Nós pedimos isso claramente a nível europeu, para que a testagem, o processo de testagem
tivesse tido um outro impacto, e depois este restabelecer de planos tem que ver também com a coordenação europeia, que poderia ter sido e corrido muito melhor conforme nós podemos ver aos dias de hoje. Depois Cláudia, só para lembrar que termino já, era só recentrar a política de governação no quadro da União, reforçar os apoios à transição do turismo sustentável, responsável e inteligente, e aquilo que é fundamental é pensar no futuro. É um desafio enormíssimo que todos temos pela frente, mas temos de pensar o futuro, como agir e como encontrar estes mecanismos de apoio a um setor que é fundamental para as nossas economias. Muito obrigado, Cláudia Monteiro de Aguiar. Daqui a pouco já voltamos a conversar também sobre estes desafios que se colocam na área do turismo para as regiões ultraperiféricas e que papel poderá ter também a União Europeia em todo este processo. Passo a palavra agora a Sara Cerdas, eurodeputada do Partido Socialista. Olá, bom dia, Bom dia. Cesário. Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Marco Teles e à Patrícia pela organização deste evento, enquadrado já na Conferência para o Futuro da Europa. É um tema muito importante que estamos aqui a debater. Cumprimento também a Cláudia, o António e o João Faria e todos aqueles que nos estão a acompanhar desde a Madeira e desde a nossa diáspora. É, sem dúvida, um tema muito importante, aquele que estamos aqui a debater hoje, e de que forma é que poderemos relançar o turismo depois desta grave crise pandémica, mas também uma crise social e económica em que o turismo foi, sem dúvida alguma, dos setores mais afetados. Nós sabemos que o turismo representa tem um valor acrescentado para a economia, tanto nacional como a regional, como a Cláudia já aqui falou. Para a região autónoma da Madeira, o turismo representa cerca de 1/4 da nossa economia. E aqui nós o que pretendemos, e aqui o meu grupo político tem trabalhado também no Parlamento Europeu, aqui também e congratular a Cláudia pelo relatório que falou sobre o turismo sustentável, da qual a Cláudia foi a relatora principal, e que foi um bom trabalho no sentido de relançar o turismo de forma a que seja mais sustentável e que esteja alinhado com aquelas que são os objetivos do Pacto Ecológico Europeu em atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Existe um longo percurso para percorrer, e desculpem o pleonasmo, mas aqui o que é que nós nos devemos concentrar? Eu costumo dividir aqui a visão para o turismo, para o futuro do turismo, em respostas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, sem dúvida alguma, assegurar os postos de trabalho e garantir apoios às empresas e, em especial, às pequenas e médias empresas do setor do turismo. Nós sabemos que foi dos setores mais afetados, e aqui tenho a ressalvar a importância que a União Europeia teve para dar uma resposta em garantir pelo menos a manutenção de postos de trabalho com mecanismos SURE, 100 mil milhões de euros, dos quais 16 mil milhões vieram para Portugal, e que permitiu o tal layoff e permitiu que as empresas conseguissem assegurar esses postos de trabalho. Nós agora iremos ter em vigor o quadro financeiro plurianual com mecanismo de recuperação acoplado. E aqui, tal como a Cláudia já disse, nós não temos linhas de financiamento específicas para o setor do turismo. Já estou a falar das medidas a médio e a longo prazo, mas nós temos sim vários tipos e várias vias de financiamento que devem ser aproveitadas pelo setor do turismo. E dou aqui a nota que cerca de 30% do quadro financeiro plurianual será para a transição ambiental. E nós, como região ultraperiférica que somos, estamos num momento muito importante para perceber o que é que queremos do nosso turismo a longo prazo. Se nós formos e tivermos, e deverá ser, penso, da minha parte, deverá ser uma marca da Madeira, uma marca da Madeira que foi muito falada recentemente, sermos a primeira região com um turismo 100% sustentável da União Europeia. Penso que temos capacidade para o fazer. E como é que o iremos fazer? Temos financiamento suficiente que vem do quadro financeiro plurianual para reconverter o setor, garantindo a manutenção dos postos de trabalho, garantindo a qualificação dos trabalhadores, garantindo que conseguimos atingir as tais metas de neutralidade carbónica de 2050 e redução das emissões em 55% em 2030. Por sermos uma região ultraperiférica
temos esta particularidade e penso que deverá ser marca Madeira trabalharmos para um turismo mais sustentável e construirmos uma oferta competitiva. Nós temos muita natureza na região autónoma de Madeira e também na região autónoma dos Açores. As regiões ultraperiféricas representam cerca de 70% da biodiversidade da União Europeia. Nós temos aqui muitas linhas da União Europeia que ajudam a preservar a biodiversidade neste novo orçamento comunitário 21-27, e aqui a União Europeia, a Madeira, a região autónoma da Madeira, está numa posição muito privilegiada para absorver e para captar este financiamento. É importante também, deixo aqui uma nota que é que o futuro do turismo se desenvolva também em articulação com outros setores da economia. Isto para quê? Para evitarmos o recurso sistemático à mão de obra precária e desqualificada, e sendo que a diversificação da economia irá contrariar esta excessiva dependência num único setor. Nós temos vários setores que irão passar pela tal transição, tanto a ambiental como a digital, como a transição justa. A transição justa, de forma muito simples, é basicamente não deixar ninguém para trás. Portanto, requalificar um trabalhador perca o seu posto de trabalho, porque é um posto de trabalho muito poluente, aos 45, 50 anos, está muito cedo para ir para a reforma, é requalificar para que mantenha o seu posto de trabalho numa indústria menos poluente. E penso que nós podemos fazer isto para a região autónoma da Madeira. Deixo aqui já as minhas notas, penso que já estou mesmo em cima do tempo, estou aqui a ver. Quase mesmo a terminar, Sara, para já nesta intervenção. E depois espero ouvir os restantes contributos e responder a todas as perguntas que surjam. Obrigada. Certo, obrigado, Sara Serlas, e depois de ouvirmos o contributo das duas eurodeputadas que, no fundo, representam a Madeira no Parlamento Europeu, temos também de ouvirmos quem, no dia-a-dia, lida com as questões do turismo. Falo do empresário, presidente do Grupo Porto Bay, António Trindade. Seja também bem-vindo a esta nossa conversa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado ao convite feito pela organização. Em segundo lugar, também dar as boas-vindas e aqui o meu obrigado também pela colaboração aos meus colegas de painel, a Sara, a Cláudia, ao João Faria, e um agradecimento muito especial à minha colega Cláudia pelos piropos que me mandou. Foi uma experiência aqui também de vários anos, muito gratificantes também, não só se foi para ela, foi efetivamente também para mim. Bem, eu prevendo os temas que já tinham sido abordados, quer pela Cláudia, quer pela Sara, tentei fazer aqui, como primeira e muito rápida abordagem, teorizar um pouco a versão de turismo e a implicação em regiões tão importantes como a Madeira. No fundo, para mim, o que é turismo? No fundo, é a habilidade de saber partilhar o uso de um território e de uma cultura. É, no fundo, o saber jogar aqui com uma componente de hardware e de software. Porque se formos olhar toda a abordagem que fazemos nas várias vertentes do turismo, temos sempre uma componente, a ligação a um território e a ligação a uma cultura. Evidentemente que o turismo tem algo que é especial, em primeiro lugar. Tem uma ligação muito grande a um território, digamos, o turismo da Madeira é efetivamente o turismo vivido na Madeira, não é deslocável, é um grande empregador, e há um terceiro fator aqui que é muito importante, que é, no fundo, induz oportunidades únicas a montante e a jusante na área do tecido produtivo. Quando se fala em termos de exportação, na realidade, a grande diferença que há entre a exportação vulgar e o turismo é que exportar, isto quer dizer o envio para o exterior, bens ou serviços para serem consumidos no exterior. Eu, quando falo de turismo, eu trago gente, eu trago consumidores efetivamente a usar esses bens e serviços com toda a componente, com todas as mais-valias que podem advir. Em intervenções anteriores, eu usei aqui uma quase metafórica imagem do meu casal Simão. Isto quer dizer o casal que consome, que foi à frente da Torre Eiffel consumir
uma garrafa de vinho produzida na Madeira e que depois, tendo esta imagem do vinho Madeira, decidiu vir à Madeira passar férias e voltar a consumir a mesma garrafa de vinho. Bem, é brincadeira, mas dizia aqui, este casal que consumia garrafa de vinho em Paris, pagou efetivamente 21 euros pela garrafa de vinho, mas, na realidade, a dita garrafa de vinho saiu da Madeira a 3,5 euros pago ao produtor e todas as receitas que daí vieram a seguir foram efetivamente consumidas e pagas em França. Quando ele veio à Madeira, consumia a mesma garrafa de vinho produzido na Madeira, mas, na realidade, a produção, a distribuição, o retalho e, muito importante, o IVA ficou aqui na Madeira. Isto quer dizer que esta garrafa produzida na Madeira gerou ao turista que cá esteve 14 euros de receita para a Madeira e quando a garrafa foi meramente exportada para a França gerou 3,5 euros à Madeira. É esta capacidade de induzir efetivamente receitas adicionais, de induzir oportunidades a montante e a jusante, que caracterizam muito, efetivamente, o turismo e caracterizam muito a nossa realidade madeirense, tal como foi referido, num setor onde, efetivamente, os 3 grandes polos, digamos, de desenvolvimento de turismo, centro internacional e investimento público, têm aqui pesos relativamente idênticos. Evidente que quando se está a falar em termos de turismo, e a Sara o referiu, o contributo do turismo para o PIB regional, esquecemos, ou por outra, não referimos toda aquela produção que efetivamente é feita a montante e que é catalogada numa outra área de setor produtivo. Isto parece-me que é importante, sobretudo nestes momentos, quando se está a tentar encontrar aqui um denominador comum para o nosso setor. Evidentemente, se em áreas tão importantes como a Cláudia referiu, ao turismo, é a saúde, temos que, efetivamente, como região ultraperiférica, e não nos podemos esquecer que uma região ultraperiférica é uma região, neste caso, insular, ligada a uma região periférica já. E este é, para mim, o grande problema, onde, evidentemente, em termos de discussões futuras, ter-se-ão de abordar que lógica agregadora se tem que encontrar em novos blocos europeus, para que estas regiões ultraperiféricas estejam ligadas a blocos com dimensão acrescida, e eu tenho aqui a fazer uma declaração de interesse, que sou um iberista assumido, e por isso julgo que é particularmente importante neste contexto, em todos os contextos de desenvolvimento, e nomeadamente o contexto do turismo, que se possa efetivamente encontrar denominadores comuns entre as regiões ultraperiféricas, com particular destaque para as nossas regiões insulares ibéricas, para ganharmos efetivamente uma outra dimensão à escala europeia, como tenho muitas vezes referido, onde egoisticamente olho para quando vejo a dimensão do que é uma Escandinávia, onde de 3 países efetivamente se vão, ou portanto, o mercado nórdico, onde 3 países têm esta garantia de saber o que é que os afasta e o que é que os aproxima, nos dê efetivamente uma capacidade de não só falarmos de cada um de nós, mas termos denominadores comuns para a nossa afirmação europeia. E por aqui me fico, Cesário. Muito bem, e já ia dizer que já tinha chegado aos 5 minutos, mas não foi necessário. Muito obrigado, António Trindade. Passo a palavra a João Faria, chefe da equipa política da representação da Comissão Europeia em Portugal. Seja também bem-vindo a este webinar. Bom dia. Estão a ouvir ou não? Agora sim. Agora sim. Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. Um cumprimento especial aos colegas de painel, como é habitual nestas. Eu vou procurar nestes 5 minutos, muito breves, dar um panorama muito sucinto do que é que
do que é que, no fundo, a União Europeia procurou fazer nestas condições. Antes de mais, a crise que nós vivemos é inédita nas nossas vidas, tem uma dimensão, não só pela sua natureza, mas pela sua dimensão. Quer dizer, em termos de crise genérica da União Europeia, estamos a falar de uma queda do PIB da ordem entre os 7% e os 8%, em termos genéricos do conjunto da União Europeia, portanto extremamente grave, mas que afetou de forma particular regiões como a Madeira, particularmente dependentes do turismo, e portanto, o impacto é, por assim dizer, inédito. O que é que a União Europeia procurou fazer? Bem, antes de mais, a União Europeia, convém relembrar, não é um Estado federal, ou seja, tem elementos de Estado federal, mas tem elementos daquilo que nós chamamos de uma confederação, ou seja, onde o papel das instituições europeias é muito mais de coordenação do que de ação direta no terreno. Portanto, o que é que se procurou fazer em termos, eu vou procurar ser telegráfico, tal como já tinha dito, quer dizer, a Sara procurou-se distinguir aquilo que são medidas de emergência de medidas de recuperação, e em relação às medidas de emergência procurou-se, desde logo, por um lado, em relação ao quadro regulador, responder rapidamente, ou seja, como sabem, há disposições muito específicas da União Europeia em relação às ajudas de Estado e, portanto, da política de concorrência. Abriu-se uma exceção nessa matéria e há disposições muito específicas em relação aos gastos públicos. Foram suspensos, genericamente, durante um certo período, as obrigações dos Estados de cumprirem um certo número de objetivos em termos de finanças públicas. Isto, portanto, permitiu uma muito maior liberdade aos Estados nacionais de atuarem nas suas economias e, portanto, especificamente aqui em relação ao que mais nos interessa, em relação ao setor do turismo. Mas todos temos consciência que o facto de haver liberdade de ação não quer dizer que haja possibilidade de ação, porque a situação dos Estados-membros é muito diferente de Estado-membro para Estado-membro, e, portanto, o que se procurou é articular, mais uma vez, ajudas de emergência com instrumentos para a retoma. Em relação às ajudas de emergência, houve basicamente duas áreas onde se atuou. Por um lado, uma reprogramação da política de coesão, portanto, o que já existia deu-se maior flexibilidade, dando exemplos, normalmente há grandes limitações na política de coesão no que respeita, por exemplo, à ajuda ao funcionamento. A política de coesão é muito mais uma política de apoio ao investimento, e, portanto, houve muito mais flexibilidade nesta matéria e abriu-se a elegibilidade a novos setores. Por exemplo, o setor da saúde era um setor que normalmente tinha grandes limitações no acesso aos fundos comunitários e foi aberta uma frente nesta matéria. Para além do instrumento SURE, que já foi referido, creio que pela Sara, não estou em engano, e que é um instrumento importante. Segundo aspecto, instrumentos para a retoma. A grande novidade aqui foi esta ideia da mutualização da dívida. Quer dizer, no fundo, o que se procurou fazer é lançar uma dívida cuja responsabilidade é coletiva dos Estados-membros, o que terá uma importância particular. Nesta altura não estaríamos a sentir muito, mas se o mercado de capitais voltasse ao estado anterior, por exemplo, à crise de 2008, esta mutualização da dívida terá, obviamente, uma importância capital. Relembremos que, embora as taxas de juros atualmente estejam a níveis historicamente baixíssimos, se nós voltássemos a taxas de juro como aquelas que tivemos na crise de 2008, 7%, 8%, isso representaria uma implosão do orçamento português, por exemplo. Portanto, há aqui uma medida inovadora, que é uma mutualização da dívida, e há depois uma articulação de um conjunto de instrumentos, que há basicamente dois para ser, ou três, se quiserem dizer, o REACT-EU, que também permite financiar um conjunto de atividades de emergência, mas já pensando para o futuro, e depois esta articulação dos dois, que é o mecanismo de recuperação e de resiliência, que tem um horizonte mais curto, e o novo quadro financeiro plurianual. Qual é o desafio? Para ser telegráfico e tentar ficar dentro. Nós, genericamente, tínhamos uma experiência passada em Portugal de capacidade de absorção de cerca de 3 mil milhões de euros ano de fundos estruturais.
neste momento, com estes dois instrumentos, temos o desafio de saber gastar bem cerca de 5 mil milhões. Eu estou a dar números muito redondos, porque estes números são sempre forçosamente redondos. E gastá-lo bem, neste momento, quer dizer o quê? Quer dizer ser capaz de relançar as atividades económicas, mas dentro deste duplo desafio, o desafio verde, portanto, uma transição para economias mais ecológicas e mais digitais. Genericamente, os montantes, depois a médio prazo, que estarão disponíveis, não se afastam muito para além desta primeira ajuda do mecanismo de recuperação e de resiliência dos fundos disponíveis no período anterior, com com algumas hipóteses de flexibilidade acrescida para as regiões ultraperiféricas, devido às suas condições específicas das regiões, nomeadamente do isolamento geográfico. Quer dizer, portanto, é no fundo, com base nestes instrumentos que foram postos à disposição dos Estados-membros, acrescidos de uma tentativa da União de coordenar os esforços dos Estados nacionais naquilo que são competências nacionais. João, estamos já a atingir os 5 minutos, já ultrapassamos. Eu depois procurarei acrescentar na fase seguinte, quer dizer, mas basicamente a relembrar, tal como já foi dito, que a União aqui tem um papel direto em certas áreas, mas muito mais de coordenação noutras, e portanto o que esta crise mostrou é que há áreas onde há interesse em partilhar mais as responsabilidades e delegá-las ao nível europeu para certas áreas específicas. Obrigado. Já ficar por aqui. Obrigado, João Faria. Daqui a pouco já voltamos a conversar sobre esses mecanismos de apoio em áreas mais específicas. Para já vou relembrar também que os participantes podem colocar questões que mais à frente serão dadas a conhecer aos nossos convidados. Há um espaço para chat também na plataforma onde está a decorrer este webinar. Para já vamos fazer uma primeira ronda de questões e nesta primeira ronda será colocada uma questão que depois será respondida pelos nossos 4 convidados. Eu peço que não excedam uns 3 minutos na resposta. E tem a ver um pouco com o plano de recuperação e resiliência, como sabemos está na ordem do dia. Também sabemos e ouvimos há pouco que o setor do turismo tem um peso importante no nosso produto interno bruto, no nosso indicador de riqueza, tem também um peso importante na empregabilidade na região autónoma da Madeira. A questão que eu vos coloco é, sendo um setor importante para regiões ultraperiféricas, como o caso da Madeira, se deviam existir neste plano de recuperação e resiliência mecanismos mais específicos para apoio ao setor do turismo no plano de recuperação e resiliência. Começo por Cláudia Monteiro de Aguiar. Muito obrigada, Cesário. Dizer apenas que aquele exemplo que o António Trindade deu, claro e muito positivo, representa claramente aquilo que é o valor acrescentado que fica na região. E, portanto, eu não gosto muito de ouvir a dependência do turismo. O facto é que o turismo contribui efetivamente e nós precisamos de reforçar os apoios. E relativamente ao plano de recuperação e resiliência de Portugal, o nosso primeiro-ministro ainda estes dias disse, com ênfase, que tinha sido dos primeiros, Portugal tinha sido dos primeiros a entregar o plano de recuperação em Bruxelas. De facto, isso é positivo, mas eu tenho muitas dúvidas neste plano de recuperação e resiliência, porque ao lê-lo, nomeadamente neste que é o debate sobre o turismo, a referência que é feita ao turismo é paupérrima. Surge 4 ou 5 vezes em todo o documento, nunca no sentido de elencar medidas de apoio efetivas ao setor e pasme-se, uma delas até refere o efeito negativo que tem no mercado de arrendamento, o setor do turismo. Portanto, eu tenho algumas dúvidas da formulação e daquilo que pode ser efetivamente um apoio real deste plano. Além de outra questão, que está muito focado na administração pública, não contempla um plano específico para relançar este que é um dos setores mais importantes da economia, e sempre que o faz é desta forma indireta, diria eu. Claro que, ao fim do dia, o setor pode ser beneficiado de forma indireta. Pode ser beneficiado através da formação profissional, que é importantíssimo, mas
claramente que, a meu ver, nada vale esta formação profissional se não tiverem em linha de conta as necessidades das empresas e não as necessidades dos formadores. E, portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas e tenho também algumas dúvidas desta bazuca europeia, mas do ponto de vista de como será o aproveitamento de todo este financiamento, todo este dinheiro que chegará a Portugal, porque a bazuca não é um garante de desenvolvimento. Aliás, o setor do turismo tem provado que nas maiores crises financeiras, nas últimas crises, foi um bom exemplo e com períodos de fortes restrições, adaptou-se. Aliás, foi o turismo, aliás, a própria bazuca que Portugal necessitava para sair de uma das maiores crises da nossa história. Portanto, eu diria que este plano não prevê reformas estruturais, ou seja, adiamos aquilo que é o mais difícil, que é o reformar. O dinheiro vai diluir-se em algumas instituições e veremos como é que estaremos daqui a 10 anos, mas eu temo que com alguma dificuldade. Agora, há aqui uma série de oportunidades que podem ser indiretamente aproveitadas para a Madeira, como região ultraperiférica, e diria até que tem que ver com a transição digital, lá está, elencada a administração pública, e com uma série de investimentos que são propostos no âmbito da rede, da digitalização de banda larga, de alta capacidade, e que pode dotar aqui realmente uma modernização, uma reorganização, uma digitalização na área dos transportes, eventualmente da cultura também, e há um conjunto importante aqui de apoio a data science para os setores do mar, do turismo e do transportes. Lá está, indiretamente, mas que devemos estar atentos, a região deve estar atenta e tentar ir buscar tudo isto que é indiretamente ao plano de resiliência. Passamos agora a palavra a Sara Cerdas. Também concorda que era necessário uma maior aposta para o setor do turismo neste plano de recuperação e resiliência? Sim, obrigada, Sara. Isso é uma excelente pergunta. Nós sabemos que o turismo tem um importante papel na nossa economia, tanto a nacional e a regional, e precisa aqui de apoios mais específicos. É isso que temos vindo a trabalhar no Parlamento Europeu, pedir linhas de financiamento específicas para o turismo. É verdade, este plano não contempla, se calhar, tantas linhas ou linhas sequer como gostaríamos, mas temos aqui, e gostaria de relembrar as palavras de Thierry Breton, o vice-presidente da Comissão, que disse que os Estados-membros e as regiões têm que ser criativos na captação dos fundos. Ou seja, vem aqui uma bazuca europeia. É excelente ter aqui um bom plano, um plano robusto para a recuperação do país e das regiões, mas de nada nos serve um bom plano se não o soubermos aproveitá-lo e executá-lo. Portanto, aqui as atenções têm que estar todas voltadas para a execução deste plano e temos aqui que ser criativos. Cabe também às regiões, como a própria Cláudia disse na sua intervenção, tentar captar o máximo de financiamento possível nas diferentes linhas para o setor, mas o que nós aqui também, e gostaria aqui de deixar a nota, que nós temos importantes partes, também neste plano, mas mais no quadro financeiro plurianual, em que estão voltados para aquilo que serão as respostas e os desafios do turismo enquanto setor para a sua revitalização e também para a sua transformação. Portanto, eu penso que acoplando o quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação e resiliência, nós poderemos ter aqui importantes linhas de financiamento para o setor do turismo e para dar resposta a estes que são os principais desafios a curto, médio e longo prazo, como já disse, do setor. Também aqui deixar a nota que a nível da União Europeia estamos a tentar relançar o turismo em segurança e apenas deixar a nota que para isso acontecer é necessário garantirmos a confiança dos consumidores, dos cidadãos no turismo. Obrigado, Sara Cerdas. António Trindade, como empresário do setor do turismo, sentia também que havia necessidade de haver aqui um apoio mais específico neste plano de recuperação e resiliência.
Deixe-me dizer, em primeiro lugar, e congratular com o facto de que a Madeira, representando 2,5% da população e 2,5% do PIB nacional, consegue ter uma participação de 5% nesta bazuca europeia, o que efetivamente nos gera, inclusivamente, uma responsabilidade acrescida nessa própria gestão. Tem havido uma grande discussão, e eu julgo que na entrevista do Dr. Costa e Silva há 3 dias, à RTP3, era relativamente evidente esse facto. Tem o próprio setor privado muitas vezes apelado para que haja um olhar mais atento ao setor do que propriamente aos investimentos públicos, mas muitas vezes deixando de referir algo que é muito importante. No fundo, o conceito da sustentabilidade para o desenvolvimento. É que, na realidade, há muito investimento feito para o setor público que é, efetivamente, o criador da sustentabilidade do setor privado. Quando se está a falar, nomeadamente, em ambientes de acessibilidade, evidentemente, nós, como madeirenses, quando queremos falar do olhar para o aeroporto de uma forma diferente, do olhar para as acessibilidades, do criar novas condições, efetivamente, de investimento, isto não é propriamente um apoio direto ao setor privado, mas é criar condições para esse desenvolvimento em ambiente de uma sustentabilidade mais salutar. Eu não posso também deixar de referir aqui uma outra área que tem sido muito identificada, que é o conceito que é a digitalização. E a aplicação da digitalização ao setor do turismo. Nós temos que ter a consciência, sobretudo, a oferta turística nacional viveu durante muito tempo numa dependência do negócio com os intermediários. Digamos, isto quer dizer, a Portugal, tendo os seus 2 grandes polos de oferta turística, a Madeira e o Algarve, tinham uma dependência dos intermediários operadores turísticos que fazia com que o conceito da digitalização, o conceito das novas áreas de aproximação em termos de distribuição, tivessem ficado muito na dependência de terceiros. E isto, quando comparamos, inclusivamente, com outras áreas, com outros setores da atividade, que efetivamente se desenvolveram e que criaram novas possibilidades de apoio ao cliente final, nós, na realidade, em termos de oferta turística, estamos manifestamente atrasados. Eu estou a fazer aqui um apelo à memória de todos nós, quando vamos a uma rede de distribuição, a um Continente ou a um Pingo Doce, e nos perguntam na caixa se tem o cartão de fidelização o A ou o B, e de imediato nós somos contactados por todas estas entidades na manutenção da relação com o cliente, com o turista em si. Nós, na realidade, andamos efetivamente atrasados. E esta é uma área onde eu vejo uma grande oportunidade de utilizar este ambiente do plano de resiliência para reformularmos o conceito da distribuição e da aproximação ao mercado. Eu estou convencido que a versatilidade, que apesar de tudo, esta proposta nacional de plano à União Europeia contém várias áreas de abertura que incidem necessariamente em 2 áreas, para mim, fundamentais e que dizem respeito muito à Madeira. A discussão das acessibilidades, a sustentabilidade das acessibilidades e a digitalização, independentemente da nossa preocupação em termos de garantia de sustentabilidade, na nossa aproximação ao verde desta região. Até porque ela, efetivamente, é uma das grandes mais-valias que a região tem, quer numa lógica de setor primário, uma lógica de pequeno setor secundário, mas, sobretudo, o vender a mais-valia do que é vivermos num ambiente sustentável, onde esses 2/3 de natureza têm um peso particularmente grande na nossa afirmação de ilha e de destino. Com esses desafios para o futuro do turismo na região, João Faria, como olha também para este plano de recuperação e resiliência nesta área, respeitando o apoio que reclamam do setor do turismo, para o setor do turismo? Sim, eu
Obviamente, como compreenderá, não vou fazer comentários específicos na posição que estou especificamente a fazer este plano, queria só relembrar uns pontos que me parecem importantes. Primeiro, este plano de recuperação e resiliência tem que ser visto em conjunto com 2 outros instrumentos, é o quadro financeiro plurianual e os montantes muito importantes ainda que falta gastar deste quadro. Eu creio que, estou a citar de memória, mas creio que ainda faltam 11 mil milhões de absorver do quadro financeiro em curso. E, portanto, isto tem que ser visto em conjunto. Segunda questão, nesta velha discussão público-privado, eu subscrevo integralmente o que foi dito pelo António e gostava de relembrar o seguinte, quer dizer, em relação aos chamados investimentos públicos, há 2 categorias que eu diria completamente diferentes. Os chamados bens públicos de bem-estar e os bens públicos de competitividade. Todos os investimentos públicos de competitividade que criam condições para as empresas atuarem em melhores condições, acabam por ter não só o efeito direto de arrastamento de criação de mercados para as empresas, como de criação de condições de operação mais tarde mais produtivas. Uma última nota que me parece importante referir, e é um bocado na linha do que disse o António. De facto, a digitalização corresponde a uma desintermediação e, portanto, do contacto direto do consumidor, por exemplo, na área do turismo, depois com as unidades turísticas. Mas isto também levanta um desafio, que é de saber, nessas enormes plataformas, que no fundo, plataformas tecnológicas de intermediação, onde é que fica o valor acrescentado. Quer dizer, isto é um aspecto muito importante. Quando, deixa-me dar um exemplo, quando um turista de inglês reserva um hotel, quer dizer, em Portugal, por meio de uma plataforma, obviamente está-se a trazer um turista, mas, por exemplo, um serviço de táxi ter que ser intermediado por via de uma plataforma, quer dizer que estamos a pôr parte do valor acrescentado fora da região outra vez. E, portanto, as regiões ultraperiféricas, em particular, mas quer dizer, Portugal no seu conjunto, tem que ser capaz também de melhor controlar e melhor garantir uma parte do valor acrescentado que fique no território nacional e no caso da Madeira, no território regional. Finalmente, uma última questão que também foi levantada pelo António e que me parece muito, muito importante e que tem a ver, aliás, com a experiência que eu tive quando tive responsabilidades como presidente da CCDR do Algarve. Há aqui uma questão muito importante que é, quer dizer, esta discussão do turismo, é evidente que o turismo tem algumas limitações em termos de capacidade de postos de trabalho muito qualificados, mas tem efeitos enormíssimos a montante e a jusante em atividades altamente qualificadas. E eu creio que posso dizer, e aqui conheço pior a Madeira, mas no caso, por exemplo, do Algarve conhecia bem, o aproveitamento que foi feito do setor do turismo para criar, por exemplo, empresas inovadoras na área da construção civil, tanto empresas, por exemplo, na área das regas, dos jardins sustentáveis, etc., ainda é baixo, pode-se ir muito mais longe. E aí há uma capacidade enorme de criar empregos qualificados e bem pagos. E que nunca existiriam se o turismo não os arrastasse. E isto me parece-me que são linhas fundamentais. Agora, especificamente quanto à partição público-privada, eu não iria entrar nisso foi discutido pelos meus colegas de Bruxelas. O que vos posso dizer é que há especificamente em relação à versão inicial, há uma parte de investimentos em estradas, etc., que saíram, portanto, e o plano tornou-se mais verde e digital, se me permitem que a expressão, cabendo ao orçamento nacional, portanto, suportar esse tipo de investimentos. Mas, mais uma vez, e desculpem-me só repetir isto, parece-me que em Portugal há uma insuficiente precisão quando se discute estas coisas. É muito diferente falar de bens públicos de competitividade e de bens públicos de bem-estar. Estamos ou não a escolher os bens públicos de competitividade corretos? Essa é que me parece que seria a questão que deveria ser discutida. Certo, vamos prosseguindo o nosso debate para mais uma ronda de questões. Daqui a pouco vamos colocar também as perguntas que vão chegando já pelos participantes neste webinar. Para já,
vamos a esta ronda, vamos falar sobretudo do momento atual, também da confiança, que é um grande desafio que se coloca nos próximos tempos. Nós sabemos que os primeiros meses do ano 2021, ao nível do turismo, foram piores do que o ano 2020, o primeiro ano da pandemia, isto devido ao confinamento nos nossos principais mercados, o mercado inglês, o mercado alemão e outros mercados com predominância bastante relevante para a região. Como recuperar a confiança é agora um desafio. Cláudia Monteiro de Aguiar, qual é que importância terá o certificado verde digital neste processo de retoma do setor turismo? Muito bem, de facto, não apenas a Madeira, Portugal, mas o todo europeu, a Europa, sentiu este impacto grande desta crise pandémica, e o próprio destino turístico, o primeiro destino turístico do mundo, que é a Europa, no ano passado, em 2020, recebeu menos de 70% dos turistas internacionais face ao ano anterior. E aquilo que está a colocar em risco, obviamente, são entre 6 a 11 milhões de empregos. Aquilo que falamos aqui, de facto, deste impacto que tem nas empresas, as que trabalham direta e indiretamente com o setor, nós estamos a falar em perdas que já são superiores àquelas que foram registadas à última crise de 2009. Portanto, é de facto um período excepcional que estamos a viver, dramático do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social. Como é que se pretende, ou como é que se pode relançar as economias, o setor, restabelecer a confiança? Bem, nós estamos a trabalhar todos, diria eu todos, neste ecossistema do turismo, da parte do legislador, da parte dos empresários, de quem trabalha no público. Estamos a enfrentar momentos de enorme incerteza, estamos aqui a jogar em planos de enorme incerteza, que as coisas mudam muito rapidamente. Aquilo que nós, em termos europeus, trabalhamos, solicitamos à Comissão Europeia, fizemos um esforço para, inclusivamente, utilizar a região autónoma da Madeira, aquilo que fizemos a nível regional, para que fosse replicado no todo europeu, e que acho que deve ser replicado porque foi feito de forma positiva e poderia minimizar aqui alguns impactos, tem que ver com um regime comum de testes à partida, sem custos para os cidadãos europeus, que devia ter sido feito. Tem que ver com a máxima urgência e celeridade neste processo de vacinação. Há toda aqui uma situação da União Europeia, ainda que tenha feito, obviamente, de forma positiva a aquisição das vacinas, mas o facto é que todo este processo está envolto numa série de situações que precisam de ser rapidamente resolvidas para que a vacinação possa chegar a todos os países e a todos os cidadãos o mais rapidamente possível, porque acho que essa é a única solução. Mas diria que, do ponto de vista do certificado europeu, bem, é uma solução, é uma ferramenta, é mais uma ferramenta que se tentou criar aqui, e o relatório que comecei a elaborar em outubro do ano passado e que aprovamos agora, já menciona este certificado e a importância deste certificado. O que é que acontece aos dias de hoje, só para quem nos está a acompanhar entender? Quem viaja e faz várias paragens e passa por vários Estados-membros, o cidadão europeu que viaja por turismo de lazer ou por turismo de negócios está sujeito a uma panóplia de regras, de documentos, de especificidades completamente dispares. E, portanto, em termos de mobilidade, aquilo que se pretende em termos de mobilidade europeia, eu acho que há aqui uma lacuna enormíssima que este certificado pode vir a preencher. É, de facto, através dos nossos gadgets, através de um QR Code, ou da parte digital, obviamente, mas havendo também no formato papel, haver um único documento que facilite a mobilidade de cidadãos entre os vários Estados-membros.
que não permite, que não, jamais pode ser instrumento de discriminação, obviamente. Isso tem de ficar claro agora no posicionamento que o Parlamento Europeu terá na votação já em breve neste procedimento de urgência para este certificado. Jamais poderá ser discriminatório, apenas tem de ser um veículo, como disse, para facilitar a mobilidade e que não existam esta disparidade de documentos em que à entrada da Bélgica é pedido uma série de documentos, depois é pedido se já foi vacinado ou não, se já foi portador de Covid ou não, e isto varia de Estado-membro para Estado-membro. Este certificado seria uma ferramenta, termino, seria uma ferramenta para ajudar. Não é de todo a resposta para a situação pandémica e de crise económica e social, é apenas uma ferramenta de apoio à mobilidade e à livre circulação. Sara Cerdas, como retomar o turismo em segurança? Como retomar o turismo em segurança? Nós estamos agora a aproximar-nos da época estival e precisamos de garantir que todas as condições de segurança e de saneamento estão asseguradas. Ponto número 1. E nisso eu gostaria de deixar aqui a marca do seu Safe and Clean de Portugal, do Turismo de Portugal, e também o seu Madeira Safe, penso, para a Madeira, que são selos muito importantes e que garantem que aquelas instituições estão a lidar com todos os processos de saneamento e segurança para o setor. Ou seja, garante uma confiança do consumidor quando se dirige a estes estabelecimentos. Este é um dos instrumentos. O outro instrumento foi o que aqui já foi falado, do certificado Covid-19. Não se irá chamar certificado verde digital, porque até o próprio negociador da parte do Parlamento Europeu, que é nosso colega de Canárias, diz, e com muita razão, nós não podemos chamar um certificado verde a um certificado que não é verde, é um certificado Covid-19, e que irá ter 3 premissas muito importantes. 1, se já foi vacinado e se está imune, ou seja, passadas as 2 semanas da segunda inoculação, se for o caso. 2, se já teve Covid, ou seja, se é recuperado e até um determinado tempo, de acordo com uma melhor evidência científica. Atualmente o que sabemos é que do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças é que somos imunes até cerca de 180 dias após a data de diagnóstico, mas isto ainda não é certo e precisamos de mais evidência. E terceiro, testes PCR. E o que é que este instrumento vai fazer? É como, e vou usar aqui a analogia do aeroporto. Quando chegamos ao aeroporto existem 2 filas, uma a fila normal e uma que é a fast track, linha rápida. E este certificado Covid-19 irá ser uma linha rápida de deslocação entre Estados-membros da União Europeia. Irá contemplar as vacinas aprovadas e certificadas pela Agência Europeia do Regulamento, a Agência Europeia do Medicamento, e, mais importante que tudo, quais são as questões em aberto, como é que este certificado irá ser agilizado. Nós votamos no Parlamento Europeu um procedimento de urgência e queremos que isto seja uma realidade, nós no Parlamento e a Comissão Europeia, que seja uma realidade já ao início do verão, ou seja, por volta de junho. Ainda há várias... Qual é o principal problema? Ainda há questões científicas que carecem de resposta. E é aqui onde estamos basicamente num limbo. Temos, obviamente, que garantir que este certificado não irá trazer mais ou maior discriminação que atualmente já existe, nomeadamente no acesso aos testes ou no acesso também às vacinas, e isto são questões que têm que ser salvaguardadas. Portanto, duas ferramentas importantes, os selos, temos o português e o da Madeira, e eu já pedi a nível europeu um selo europeu que tenham as normas de higiene e segurança tabeladas. Depois temos o certificado Covid-19 digital ou físico, dependendo se será uma escolha do cidadão, portanto não iremos aqui introduzir a discriminação digital, e depois temos que garantir que isto tudo está em pleno funcionamento ao início
da época estival. São estas as principais propostas para relançar o verão na União Europeia. Isto irá melhorar a deslocação dentro da União Europeia, ainda não estão de acordo com a situação pandémica e com as variantes todas que estão a surgir, não está aconselhado voos para fora da União Europeia e penso que aqui nós deveríamos de tentar captar o máximo de turistas possíveis para as nossas regiões ultraperiféricas e para o nosso país, sendo que nós temos estas ferramentas como uma mais-valia para a segurança, garantir a confiança dos cidadãos no nosso turismo. António Trindade, está em curso a vacinação, a imunidade de grupo aqui na região poderá chegar no final do verão. Noutros países, nomeadamente o Reino Unido, pode até acontecer antes, ao que tudo indica. O que é que papel terá aqui a vacinação na retoma, na confiança para o setor do turismo? Ainda vai a tempo, duas perguntas numa só, ainda vai a tempo de travar o despedimento que possa acontecer no setor da hotelaria? Recordo que recentemente falava-se que o setor da hotelaria poderia provocar aqui um boom de despedimentos, até porque muitos hotéis podem já não conseguir reabrir portas depois da pandemia. Peço desculpa, Cesário, se não se importa, deixe-me só responder aqui a uma observação que o João Faria fez ainda há pouco e manifestando a minha concordância total com ele. Quando se está a falar do conceito da digitalização para o próprio setor privado, é, efetivamente, criar condições de maior proximidade entre os prestadores de serviço, entre a oferta turística e, efetivamente, o cliente final, colocando-nos tendencialmente com as mesmas condições do que todos os intermediários, dos grandes intermediários que estão efetivamente no mercado. Eu julgo que é este grande desafio que tem que ser colocado à oferta turística para se poder colocar nas mesmas condições, oferecendo evidentemente as suas mais-valias próprias de cada produto que está efetivamente a colocar. Respondendo à sua pergunta, Cesário, vamos lá ver. Parece-me que a vacina é o elemento determinante da confiança no mercado. Sem termos imunidade de grupo, dificilmente conseguiremos falar de grande retoma, de grandes resultados imediatos sobre a retoma. Temos que estar bem cientes de que num ambiente, sobretudo num ambiente europeu, onde, tal como a Cláudia aqui referiu, tantas disfunções existem fruto das legislações nacionais ou das posições nacionais se sobreporem a uma conduta uniforme e coerente da União Europeia, faz com que seja a imunidade de grupo o elemento determinante quando atingirmos um número de vacinas suficiente. Até porque há uma coisa importante. Quando andamos a promover o mais seguro, menos seguro, eu, em termos de grupo que represento, nunca quis usar o conceito da segurança como elemento, como afirmação e como, efetivamente, algo axiomático a passar aos meus clientes. O que nós prometemos sempre é que estamos a fazer tudo para que o cliente se sinta seguro, o que é efetivamente diferente. E é isto que me parece que não tem sido feito em termos de política coerente e uniforme na Europa. Cada país vai pondo mais selos, um selo daqui, um selo dali, mas depois não corresponde a uma política coerente onde eu passe a cada cidadão europeu que tenha medidas que zelam e que levam a que, efetivamente, o meu cliente, o meu turista, o meu cidadão, quando viaja, se sinta efetivamente seguro. Ou, por outra, se sinta que estamos a fazer tudo para que ele se sinta seguro. Eu julgo que é esta nuance, é esta a versão que não tem sido efetivamente bem passada. Porque, senão, é tudo aquilo que o Cesário referiu. Nós estamos, eu tenho referido muito dentro do grupo, que infelizmente nós temos que nos habituar aqui a uma outra visão do tempo, onde o curto prazo e o médio prazo é o amanhã e o longo prazo é o depois da manhã. Isto quer dizer, o desafio que se nos coloca, efetivamente, a todos nós, agentes do setor, ou por outro, setor produtivo nacional, europeu, internacional, é esta necessidade
adicional, que é não só olhar para a nossa situação do mercado interno, mas como estarmos dependentes das evoluções quase ao dia de decisões dos diversos países, quer a União Europeia, quer fora. Vejamos o caso das decisões, por exemplo, do Reino Unido, que é efetivamente o nosso grande mercado gerador de turismo para a Madeira. Diz, vai-se abrir a possibilidade de viajar, possivelmente a partir do dia 17 de maio, mas só no dia 17 de maio é que se irá dizer para onde é que as pessoas podem viajar. Isto quer dizer, se eu para programar as minhas férias, as minhas viagens, levo efetivamente 2 a 3 meses, tomo a decisão 30 dias, 60 dias antes da viagem, quer dizer que este efeito dia 17 de maio, da decisão do dia 17 de maio só terá efeitos lá para julho ou para agosto e aí, entretanto, as estações vão passando e a situação é periclitante. Respondendo diretamente à sua pergunta, Cesário, diria a evolução da capacidade da resposta hoteleira a este ambiente estará, evidentemente, muito dependente destas decisões de curto prazo, quer em ambiente da União Europeia, quer a Inglaterra, da Reino Unido, tenha tomado a decisão. Mas considero, tal como a Cláudia também está a referir, é fundamental a formatação e a uniformização do certificado Covid-19. Eu admito que o problema de se chamar passaporte, se chamar certificado verde, realmente perigoso, mas chame-se efetivamente o touro, chame-se efetivamente o nome que tem que ser chamado, certificado Covid-19, e vá-se à digitalização, e vá-se aos QR, e vá-se aos documentos, e sobretudo que façam passar este ambiente de segurança para que haja confiança efetivamente no negócio turístico. João Faria, uma última questão, nesta ronda de perguntas, com a aproximação da época estival e a possível retoma do setor turismo, a Comissão Europeia prevê orientações específicas, já estratégias definidas, além deste certificado que todos nós estamos aqui a falar? Não, repare, quer dizer, o que a União Europeia tem procurado fazer nesta área, e repito aqui, as competências da União Europeia são mais de fomento da coordenação e de fomento de uma abordagem que seja coerente entre os diversos Estados-membros, é procurar, por um lado, criar todos os mecanismos para acelerar a vacinação. Nem sempre, como sabem, creio que estaremos todos de acordo, o passo inicial da compra conjunta de vacinas foi, por assim dizer, um sucesso. Não correu tão bem na fase posterior devido aos problemas com um dos fabricantes. Mas aqui temos um problema que é, quer dizer, a União Europeia não tem, tal como outros blocos, eu dou o exemplo dos Estados Unidos, onde, por exemplo, o National Defense Act e um conjunto de leis do tempo da Guerra da Coreia foram utilizadas para pôr a produção de vacinas a funcionar naquilo que normalmente os economistas chamam de uma economia de guerra, quer dizer, ou seja, de uma intervenção mais forte do Estado. A União Europeia não tem competências nesta matéria, procurou e creio que todos estaremos de acordo com isso, bem, quer dizer, lançar o processo de compra, quer dizer, conjunta das vacinas, e está a fazer os possíveis para acelerar o ritmo da fase posterior. Para a frente, eu creio que já foi referido pelos colegas de painel, quer dizer, o que estamos a afinar estes instrumentos que permitam uma linguagem única das restrições entre os Estados-membros. Temos consciência que estamos num contexto de grande incerteza, as novas variantes, etc., são sempre pontos de interrogação, mas eu creio que neste momento a perspectiva é que por volta do verão estaremos praticamente ao nível da imunidade de grupo em termos de vacinação. Mas estamos, quer dizer, repito, num contexto de incerteza e o que estamos é a procurar reduzir a incerteza, mas a incerteza está cá e vai viver connosco durante um certo período.
Obrigado. Uma vez mais, está finalizada esta primeira ronda, segunda ronda de questões. Vamos agora ouvir também, colocar as perguntas que foram lançadas pelos participantes neste debate. Vou começar por colocar uma questão de Jéssica Sousa, que é jornalista do canal Minha Terra, e é muito dirigida a António Trindade. Diz, e passo a ler, fugindo um pouco ao centro da discussão, mas ainda dentro da mesma, apresenta uma questão em relação aos impactos do Brexit numa região ultraperiférica como a Madeira. A pergunta é no sentido de saber os impactos do Brexit na vinda do turismo inglês para a Madeira e se houve efetivamente efeitos visíveis. Esses impactos terão a ver com o facto de os turistas ingleses terem de cumprir alguns requisitos adicionais para viajarem para um país membro da União Europeia? Deixe-me dizer que eu penso que não. Eu julgo que o setor turismo, apesar de tudo, a deslocação das pessoas é aquele setor menos afetado pelo Brexit. Não nos esqueçamos que já muito antes do Brexit, muitos destinos não europeus eram considerados os destinos de eleição da Europa e do Reino Unido, nomeadamente se pegarmos numa Turquia, numa Tunísia, no Egito, nos Estados Unidos. Estes mercados funcionavam já sem, efetivamente, a sua relação interna dentro da União Europeia. Evidentemente, há algumas exigências adicionais não têm sido consideradas suficientemente impedidoras desta relação de deslocação. Outra situação acontece, essa sim, tem agora alguma implicação e levou inclusivamente a algumas decisões por parte das respectivas companhias, que é efetivamente o transporte em si. Houve várias companhias que para poderem utilizar estas liberdades adicionais de transporte que se colocavam anteriormente entre os vários Estados europeus, geraram algumas situações de dificuldade para empresas inglesas que levaram inclusivamente a terem que desdobrar as próprias companhias, como foi o exemplo de uma EasyJet, a criar novas companhias europeias para poder fazer aqui ter uma outra abrangência e outra capacidade de mobilidade. Não considero que, efetivamente, o Brexit agora seja um grande fator de perda de competitividade em relação aos destinos turísticos europeus. Já agora, e aproveitando para continuar aqui a conversa consigo, para mais uma questão, foi colocada por Duarte Araújo, que nos diz que, dada a atual situação pandémica, nomeadamente no que diz respeito ao distanciamento social e restantes medidas de autoproteção, terá o segmento do alojamento local um papel determinante no relançamento do destino Madeira, no atual cenário? Deixe-me dizer uma impressão muito própria. Eu estava convencido que no ano passado, digamos nos meses de março e abril, que efetivamente o setor de oferta turística menos afetado seria efetivamente o alojamento local. Paradoxalmente, isso não aconteceu necessariamente. O alojamento local manteve o seu protagonismo, a reação oferta-procura foi consistente, mas também tenho de dizer que as mensagens que foram passadas pelo próprio setor hoteleiro ao referir do rigoroso cumprimento das medidas de sanidade interna foram efetivamente suficientes para manter esta relação com a própria hotelaria tradicional. Julgo que, evidentemente, o alojamento local tem aqui um papel importante a desempenhar nesta captação, sobretudo em algo que se tem sentido muito aqui na Madeira. Há novos segmentos de mercado na procura do destino. E isto considero algo manifestamente importante. E, evidentemente, esta procura, e isto corre transversalmente, os setores etários que mais procuraram a Madeira durante 2020 não foram necessariamente os setores
etários mais tradicionais. E isto aqui por dois motivos. Por dois motivos, julgo eu. Em primeiro lugar, porque, evidentemente, a gente mais nova tem uma reação perante o receio do Covid diferente, evidentemente, de um sexagenário, de um septuagenário, e, portanto, houve aqui, eu diria, um decréscimo maior das faixas etárias mais elevadas, gerando esta possibilidade não só de gente mais nova vir, mas inclusivamente de outros setores socioeconómicos chegarem cá. Não nos esqueçamos que as Maldivas, o Brasil, as Seychelles foram destinos que eram normalmente procurados por alguns setores económicos de maior poder aquisitivo e de faixas etárias mais jovens, não tiveram efetivamente acesso, ou por outra, estes segmentos não tiveram acesso a estes destinos. E o que acontece, e muito interessante, a Madeira recebeu muito desta gente. Segmentos etários diferentes, setores, origens geográficas diferentes. Eu não pensaria agora das oportunidades, por exemplo, mercados como um mercado polaco, um mercado checo e um mercado lituano têm tido em relação à Madeira. É porque, efetivamente, há novas oportunidades que se vão colocando e vão permitir a todos ir a esses segmentos. Evidentemente que o alojamento local, para estas faixas etárias, tem aqui um glamour diferente e, convenhamos, é bom e é um incentivo para que os meus colegas do alojamento local, apesar de algumas contrariedades que vão sentir e que a Cláudia referiu ainda há bem pouco tempo, possam encontrar o retorno destas oportunidades de investimento. Mais uma questão agora de Gonçalo Ferreira, penso que mais dirigida para a Cláudia, para a Sara e até para o João Faria. Quais os mecanismos que existem, e estamos a falar de fundos europeus, para atingir o turismo 100% sustentável? Uma questão colocada por Gonçalo Ferreira. Não sei, Cláudia Aguiar. Muito bem, deixem-me apenas referir, indo buscar aquilo que o João falou há pouco, da falta de coordenação ou do facto da União Europeia não ter essa capacidade de interferir com aquilo que são os Estados-membros. Eu acho que era uma oportunidade de, por um motivo excepcional, se ter conseguido aqui efetivamente criar, por motivos de saúde pública, uma coordenação melhor. Mas pronto, é um pequeno à parte. Em termos e também aproveitar esta oportunidade da Conferência do Futuro da Europa para, sendo um espaço de debate, para este ser o momento, por que não, sobre o quadro da governação do turismo na União Europeia. Eu acho que aqui era o momento para colocar o turismo como uma política europeia comum, tal como aconteceu com a educação, com a saúde e com a cultura. Indo à questão agora relativamente à sustentabilidade. Bem, a sustentabilidade também está muito em voga e é preciso ter muita atenção ao falar da sustentabilidade, porque primeiro é preciso definir bem o que é que queremos em termos de sustentabilidade, o que é isto de tornar as empresas sustentáveis, os destinos sustentáveis. Portanto, é preciso identificar. Por isso é que nós também pedimos que nos grupos de trabalho, na própria Comissão Europeia, que se desenvolva rapidamente um roadmap para o turismo sustentável, que inclua medidas de facto que sejam inovadoras, que sejam para reduzir a pegada climática, a pegada ambiental, sobretudo do setor do turismo, que é tantas vezes apontado, mas é preciso saber o que é isto em termos de sustentabilidade, como é que se mede, quais são as métricas. Às vezes quando falamos de overtourism, é preciso quantificar, portanto, há todo um conjunto de métricas que também devem ser estabelecidas e trabalhadas para podermos implementar e podermos falar desta tal sustentabilidade. O próprio setor do turismo, ou a região, para implementar estes planos, esta situação tem de ser contemplada, quer no plano de recuperação dos Estados-membros, que vai ao encontro do tal greening que é pedido para o setor,
Mas eu julgo que esta questão das métricas é preciso fomentar e é preciso aplicar. E é por isso que nós também queremos que eu acredito, é o meu ponto de vista, que é crucial tornar permanente o sistema, que existe um sistema europeu de indicadores de turismo, que é o ETIS. Portanto, e devemos tornar este sistema permanente e alinhá-lo com o que está no quadro estatístico da Organização Mundial do Turismo, efetivamente para podermos medir a sustentabilidade do turismo. Portanto, os destinos turísticos deviam ter estes indicadores de dados, os dados em tempo real, e nós aos dias de hoje sabemos o quão valioso são os dados, é a nova currency, é a data. Portanto, temos de entender como é que estes dados em tempos reais podem permitir toda esta transformação que se quer. Agora, linhas diretas para terminar. Há todo um pacto ecológico europeu que está delineado, é preciso ver quais são os projetos que cada país, cada região irá apresentar e que estarão em conformidade com as tais metas e linhas ambientais que se querem em termos de neutralidade climática e de emissões de CO2 relacionados com os transportes, por exemplo. É um outro grande debate. A próxima questão vem de Leonor Mendonça, creio que tem uma empresa na área do turismo, diz que é uma microempresa e que as ajudas financeiras são insuficientes para manter as portas abertas e sendo também algumas dificuldades, alguns entraves no acesso a este tipo de apoio. Sara Cerdas, é difícil para as microempresas acederem a estes fundos europeus? Não sei se é o caso, porque a Leonor não clarifica essa questão, mas eu perguntava-lhe se é difícil aceder, é difícil para as microempresas terem acesso a fundos nesta área de Covid. Sim, estas vinhas de financiamento que foram dadas, vinhas de emergência para o setor, é da responsabilidade de cada Estado-membro estabelecer as regras com que cada um poderá aceder a este financiamento. E nós sabemos que a nível regional temos uma particularidade. O que nós pedimos é que haja maior desburocratização, foi isso que tentamos fazer a nível do Parlamento Europeu para desbloquear as verbas do quadro financeiro plurianual 14-20 para ainda ser utilizado no início da pandemia, para agilizarmos toda a resposta que demos ao início da pandemia para melhorarmos esta resposta a nível europeu. A nível local tem que ser um trabalho mais efetuado, de certa forma, maior contacto com os governos, tanto regional como nacional. No nosso caso específico, o governo regional. Sabemos que existem linhas de apoio importantes, sabemos também, e pelo menos os desabafos que tenho sentido a nível local, tem muito por base a burocracia necessária, a contabilidade em ordem e tudo mais, e que houve uma grande carga, por exemplo, para os contabilistas na Madeira fazerem o seu papel e ajudarem as empresas a porem a sua contabilidade em dia para acederem a estes mecanismos. Sei também que existem diversas linhas que é necessário garantir certas premissas, mas o que aqui defendemos é que este processo seja simplificado, porque estas linhas de financiamento, ao fim e ao cabo, e de forma muito simples, são para garantir os postos de trabalho, são para garantir a sobrevivência das empresas. E o que nós pretendemos é que estas linhas de financiamento que falamos a nível europeu cheguem ao terreno o mais rapidamente possível. Nós, por exemplo, com o nosso PRR já apresentado, sabemos que as primeiras tranches da tal bazuca chegarão em junho, provavelmente em junho, julho. Foram estas as indicações que recebemos da Comissão Europeia, mas até chegarem ao cidadão, à empresa, ainda existe um processo moroso a acontecer e nós queremos que este processo seja mais agilizado. Uma outra questão
esta trazida por Tiago Sousa, talvez dirigida ao João Faria. Tiago Sousa propõe uma cooperação mais intensa entre as regiões ultraperiféricas no sentido de recuperar o setor turismo, e faz também a questão no sentido de saber se é possível reforçar a diferenciação positiva já existente no apoio às regiões ultraperiféricas. Bom, quer dizer, quanto ao reforço da cooperação, eu acho que é absolutamente essencial, até porque, e eu aí falo um pouco da minha experiência que tive de gestão de fundos comunitários, quer dizer, do lado português, do lado da administração portuguesa. Eu acho que por vezes nós temos o defeito em Portugal, e aqui falo já como português e menos como funcionário, de nos concentrarmos muito sobre o que é elegível antes de nos perguntarmos o que é importante, e depois tentar adequar as duas coisas. Portanto, tudo o que é cooperação entre regiões com situações semelhantes para identificar melhor as suas necessidades parece-me um aspecto absolutamente essencial. Mas deixe-me já agora só... segunda questão que referiu, diferenciação das regiões ultraperiféricas. A consagração no tratado das regiões ultraperiféricas permite uma questão muito importante, que é, contrariamente à regra geral dos fundos estruturais, que é apoio ao investimento, a figura das regiões ultraperiféricas permite a ajuda a certas despesas de funcionamento. Isto é uma questão muito importante porque evita, em certos casos, o sobreinvestimento em estruturas que seriam desadequadas e permite financiar certas atividades específicas. Eu creio que, das informações que tenho, não tenho seguido isto, mas a ajuda específica às regiões ultraperiféricas mantém-se, grosso modo, em 2021, 2027, relativamente ao quadro anterior. E, portanto, eu creio que esses apoios continuarão a existir. Sobretudo, finalmente, uma última questão, se me permite só retomar um pouco o que foi referido das garantias ambientais. Há neste período, e portanto nos dois, quer no mecanismo de recuperação, quer no quadro financeiro plurianual, este palavrão, portanto, deste princípio, que é o DNSH, o Do Not Significantly Harm the Environment. E, portanto, o que se procura aqui é que os projetos a financiar no futuro sejam ou francamente positivos ou pelo menos não agravem situações danosas em termos ambientais. E aqui há muito a fazer, quer dizer, eu gostava de dar um exemplo, por exemplo, esta iniciativa que a União Europeia lançou recentemente do Bauhaus, quer dizer, da iniciativa da Bauhaus. Eu creio que todos estaremos de acordo, por exemplo, que em termos de arquitetura faz todo o sentido cada vez mais adaptar os nossos edifícios às necessidades ambientais. Eu termino com um exemplo, quer dizer, eu da experiência que tive, por exemplo, no Algarve, cheguei a ir a edifícios públicos que tinham a fachada sul e poente toda em vidro, não é? Numa zona como o Algarve, evidentemente que os custos ambientais disto e de refrigeração são enormes, ou seja, há aqui muito a fazer, há um desafio enorme em conciliar as necessidades novas em termos de arquitetura com as necessidades ambientais e, sobretudo, por exemplo, de aquecimento ou de refrigeração. Portanto, há aqui uma ampla matéria de ação. Agora, depois cabe às regiões no concreto, em função das suas condições concretas, tirar partido dos mecanismos existentes. Obrigado. E para fecharmos este debate, eu vou dar então a oportunidade, se aqui a Cláudia tem algo a dizer, por isso mesmo vamos dar 30 segundos a cada um dos participantes para deixar uma ideia final neste debate sobre o futuro do turismo nas regiões ultraperiféricas. A começar exatamente pela Cláudia Aguiar. Meus 30 segundos vão ser parcos para tudo o que tinha tanto para dizer, mas aproveitar só a oportunidade, e Sara permite-me discordar, mas não quero deixar aqui criar falsas expectativas também para quem nos ouve, para quem nos acompanha e sobretudo para quem tem empresas e que recorre a fundos. Não acredito e não será possível que em junho cheguem os fundos. Quanto mais em junho será aprovado tudo isto. Depois é preciso ir ao mercado e só depois é que eventualmente poderá chegar a fundo. Portanto,
não criemos expectativas, porque estes apoios da Bazuca certamente em junho não estarão cá. Infelizmente, pessoalmente é a minha posição, infelizmente, porque as empresas estão a sofrer muito, os países estão a sofrer muito e é preciso gerir. Eu acho que esta é a palavra-chave. Gestão do dinheiro público, gestão de tudo aquilo que está a ser fomentado a nível europeu e que aí vem, porque se o dinheiro efetivamente não chega, e ouvindo as associações nacionais, a Aresp, uma HP, a dizer que efetivamente os apoios têm sido parcos e têm demorado a chegar, nós temos que tornar todos os processos e toda, se calhar, este apoio que existe para a administração pública, para a digitalização, eu acho que podemos tornar esta desburocratização, estes acessos a fundos, estes acessos a colos da União Europeia, que se desburocratize o mais rapidamente possível e que se aproveite esta era da transformação digital para tornar estes processos o mais rapidamente possível e para que esta Europa que queremos, este futuro da Europa, possa ser também uma Europa de maior proximidade com os cidadãos, com as empresas, e que este apoio financeiro seja feito de uma forma muito mais célere e efetiva. Cá estaremos para, pelo menos, lutar por essa parte naquilo que nos compete. Sara Cerdas. Obrigada, Sária. Apenas para clarificar, eu não disse que ia chegar às empresas em junho, disse que ia chegar a Portugal e depois existe todo o processo de acesso aos fundos que ainda demora um pouco mais, mas isso é algo que estamos a trabalhar da parte do Parlamento Europeu, de fazer um simplex para os fundos europeus, do qual o Partido dos Socialistas e Democratas está muito empenhado em fazer. Em jeito de conclusão e escutando os meus próximos 20 segundos, o que aqui apela que haja, e é um trabalho que temos que fazer, é que hajam recursos próprios para o setor, que haja mais e melhor articulação entre os Estados-membros e também entre os Estados-membros e as instituições europeias, e aqui é necessário apostarmos na sustentabilidade, tanto ambiental, e também garantirmos que a transição digital é uma realidade para o setor. Gostaria apenas de terminar aqui com um desafio. Sei que tenho aqui o António Trindade, mas sei que várias pessoas relacionadas com o turismo estão a acompanhar-nos, tanto na Madeira como lá fora, e gostaria aqui de deixar um desafio, que a Madeira, uma região ultraperiférica, seja a primeira região com turismo 100% sustentável. Penso que temos as condições para o fazer, temos as ferramentas para o fazer, temos os instrumentos, agora é necessário passarmos para a ação. Obrigada a todos, mais uma vez, e ao Europe Direct pelo convite para estar aqui presente. Obrigado, António Trindade, também esta nota final. Agradecendo o convite que me foi feito para participar neste webinar, e lhe dizer que eu, apesar de tudo, sou otimista. Eu acredito que há efetivamente uma luz no fundo do túnel. Que evidentemente, mas até lá chegar, haverá aqui duas componentes que têm que ser bem abordadas. Quer numa lógica financeira, que não foi tão discutida neste webinar, como em de suporte em termos de manutenção de postos de trabalho. A manutenção dos mecanismos e dos programas trazidos pela União Europeia, trazidos pelo país, trazidos pela região, tem que se manter num futuro próximo para que a componente laboral possa ter, efetivamente, uma garantia de maior perenidade. Ficou também aqui algo que será, até a retoma e até a vinda da Bazuca, serão importantes, que é a resiliência financeira das empresas. Nós estamos a chegar a momentos difíceis, queiram as entidades públicas europeias, nacionais e regionais, encontrar mecanismos que não seja só a manutenção de moratórias, mas sim a rediscussão de um programa e de uma capacidade de endividamento diferenciada, sobretudo valorizando as empresas que tenham efetivamente oportunidade de crescer, independentemente da sua situação de tesouraria difícil. Eu julgo que este exercício, que vai ser reservado a uma União Europeia e a um país, são vitais para encontrarmos por onde efetivamente ir buscar e encontrar a luz do fundo do túnel que vai crescendo, entretanto. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra a João Faria. Bom, também duas notas brevíssimas.
Primeira, um moderado otimismo, quer dizer, um dos obstáculos que estava de pé para a chegada da bazuca foi removido recentemente. Como sabem, quer dizer, o Tribunal de Karlsruhe alemão levantou as suas objeções e o Tribunal alemão, portanto, não o Tribunal alemão especificamente, mas a Alemanha, portanto, a posição da Alemanha é sempre capital, nomeadamente para remover algumas reticências de outros Estados-membros. E, portanto, espera-se que este processo ande o mais depressa possível, evidentemente nunca tão depressa como nós gostaríamos, mas de facto estamos no bom caminho para continuar. Segunda questão para o futuro, eu creio que é importante, quer dizer, termos a ideia de que, por um lado, de facto, os obstáculos da excessiva burocracia, alguma burocracia tem sempre que existir, isso sejamos claros sobre isso, mas também, por vezes, o que há em Portugal é que subestimamos aquilo que eu chamo os custos da informalidade, quer dizer, ou seja, é importante que as empresas estejam preparadas no plano contabilístico, no plano do seu modo de funcionamento, para poderem beneficiar de apoios públicos. E, portanto, é preciso conjugar estas duas dimensões. Obviamente, as instituições públicas serem flexíveis e rápidas, mas, por outro lado, temos empresas que estão suficientemente organizadas para poderem beneficiar de apoios públicos. Se me permitem um exemplo para terminar, numa das tarefas que eu fiz no passado, quando se queria apoiar, portanto, explorações agrícolas que tinham sido vítimas de incêndios, verificava-se que os títulos de propriedade estavam todos nos bisavós, quer dizer, não é possível instituições públicas trabalharem assim, quer dizer, e portanto, isto são portanto, estas duas dimensões, menos burocracia com certeza, mas empresas mais preparadas e como disse o António, que podem ter dificuldades temporárias, mas que estão preparadas para crescer. Isto são as duas chaves para o futuro. Obrigado uma vez mais e no final deste debate devolvo a palavra a Marco Teles do Europe Direct. Obrigado, Cesário. Eu vou dar também já o adiantado da hora, não vou demorar muito mais. Vou encerrar exatamente da mesma forma como também comecei, fazendo o agradecimento aos nossos oradores convidados e também ao nosso moderador. Acho que tivemos um painel de excelência, como já aqui foi referido por diversas vezes pelos nossos participantes. Eu tenho a certeza que se nós estivéssemos num ambiente de evento presencial, num auditório, teríamos com este painel matéria para ficarmos todo o dia a conversar, numa conversa simpática. Pessoalmente, sendo eu suspeito, aprendi imenso com todas as vossas intervenções e gostei, portanto, muito desta sessão que foi esta manhã organizada. Dirigindo apenas aqui uma palavra rapidamente aos participantes, relembrar que nós vamos enviar no final, depois da sessão, um pequeno questionário de avaliação, que faz parte também da nossa política, pedirmos sempre a avaliação do evento para podermos melhorar, obviamente, em termos futuros, e vamos também, depois dessa avaliação, emitir um certificado, que será digital, não será verde, mas será um certificado de participação a quem nos deu essa indicação quando da sua inscrição neste evento. Quanto às questões que foram colocadas, como também referi no início, creio que ficaram algumas questões ainda por responder, não conseguimos, atendendo, tínhamos apenas 1h30, a responder a todas as questões que nos chegaram, mas, como eu vos disse, nós vamos restar todas essas questões e vão fazer parte, portanto, do relatório que, como vos disse, será depois integrado nesta plataforma dos cidadãos no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. E dizer também que, obviamente, entendemos que isto foi um exercício de democracia também, as pessoas poderem se manifestar e participar neste fórum e sobre um tema que é particularmente importante para a União Europeia, mas de uma forma muito especial aqui para a nossa região, e dizer que nós, a Europe Direct, estamos sempre de portas abertas, obviamente para ajudar também na promoção deste tipo de evento, sobretudo com esta lógica de poder criar aqui mecanismos que levem as pessoas a participar e manifestar a sua opinião e dar, no fundo, voz às suas ideias sobre as diversas temáticas que lhes interessam para o futuro da Europa. Portanto, uma vez mais, o nosso obrigado a todos, oradores e participantes. Eu levei ainda menos tempo, será menos de 30 segundos, apenas para agradecer a vossa presença, também para agradecer o convite para moderar este debate sobre o futuro do turismo, e todos nós acreditamos que há uma ligeira luz ao fundo do túnel, como dizia o António Trindade, e vamos acreditar que em breve
estaremos não neste debate virtual, mas num debate físico, com mais proximidade, com uma plateia, para também discutirmos naturalmente o futuro do turismo numa região como a nossa, uma região ultraperiférica. A todos, muito obrigado e votos de um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado uma vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.